Oi, pessoal, Roberta do Fora do Brasil. Um prazer de receber o Pedro e a Flávia. Eles são dois brasileiros que moram aqui na cidade de Melbourne. E quando eu fiz o visto aqui no canal do Talento Global, explicando para vocês que era possível e né, qualquer pessoa, desde que essa pessoa tenha uma profissão, tenha realmente umas características, experiência profissional e tenha sido relevante nessas experiências profissionais ou educacionais, ter acesso a esse visto. Então, o Pedro, né, apareceu lá no canal falando, eu tenho esse visto, eu estou aqui em Melbourne, então a gente está gravando um bate-papo para que vocês também tenham acesso a isso, para saber que é possível, e eles vão dividir um pouquinho da história deles com a gente. Então, sejam muito bem-vindos, Pedro e Flávia, pode começar. Muito obrigado, pois é, quando a gente viu, eu vi primeiro o vídeo, seu vídeo, depois eu mostrei para a Flávia, eu achei bem legal, porque era bem aquilo mesmo, você passou as informações básicas, né? O vídeo está bem atual. Quando a gente começou a aplicar para esse visto foi em final de 2020, né? Quando a gente expressou o interesse, mandou o EOI. Então, pode ser que tenha mudado um pouco. Mas, falando um pouco sobre a nossa história, como a gente chegou até aqui, né? Eu fiz biologia no Brasil, e a Flávia também, nós dois biólogos. Fiz na Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, ela fez na UNB, em Brasília, e depois a gente fez mestrado no Brasil ainda. Eu fui para a Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, fiz meu mestrado, e a Flávia fez o mestrado dela também, mas ainda na UNB. E aí, quando a gente estava terminando o mestrado, a gente começou a pensar em fazer doutorado fora, né? E aí foi quando a gente começou a ver as possibilidades para onde ir, como aplicar, a gente não conhecia nada. E a Flávia tinha uma amiga que já fazia doutorado fora. A gente morava em cidades diferentes, né? Ele morava... É isso que eu ia perguntar, como é que vocês se conheceram? A gente se conheceu num curso que a gente fez em Porto Alegre, em outra cidade. Ainda durante a graduação, antes do mestrado. Olha que barato. Uhum. Distância, né? Então, assim, quando a gente começou a trabalhar a ideia de tentar estudar fora, um dos requisitos para a gente era encontrar uma cidade que tivesse oportunidade para os dois, porque a gente é biólogo, mas a gente trabalha com coisas diferentes, né, com linhas de pesquisa diferentes. E aí, essa minha amiga, que era da mesma área que eu, e ela falou, aqui pode ser que eu consiga te dar o seu contato, né, tipo, intermediar o seu contato com o meu orientador. E eu conhecia a pessoa e tinha interesse de talvez trabalhar com esse pesquisador. E aí... Detalhe, nessa época, quando ela pensava já em aplicar, eu meio que era uma coisa distante para mim. Eu falava, acho que eu não vou conseguir, mas eu vou apoiar ela e vamos ver se ela conseguir, a gente vai juntos. Uhum. Alguma coisa. Nem pensava assim, em fazer mesmo doutorado, sabe? E daí... A gente, nesse meio tempo, eu falei, olha, eu talvez consiga alguma coisa lá na Austrália. E daí ele começou a procurar e ele encontrou uma professora que ele tinha contato no Brasil, que conseguiu intermediar a conversa dele com um pesquisador aqui, e aí encontramos coisas para fazer aqui. Então, a gente entrou em contato com esses pesquisadores e eles falaram, não, beleza, a gente pode orientar vocês, você só precisa passar pelo processo da universidade. E a gente fez tudo isso sozinho. A gente não agência nem nada, porque, assim, a universidade, ela dá muito... Ela dá apoio. Ela tira muita dúvida. Eles são ótimos, assim, com relação a prestar serviço para os alunos. Então, qualquer dúvida isso que a gente... é importante. Porque às vezes as pessoas não sabem, desculpa só te interromper, mas a universidade, ela tem um setor que cuida disso também, que faz admissão, que faz aplicações de estudantes internacionais. Então, para ela tem um X número de vagas que eles precisam todos os anos preencher com estudantes internacionais, principalmente para pesquisa, e a gente tem contato com a universidade também, infelizmente, eles não conseguem. Então, as pessoas não têm acesso a isso, eles acham que é muito difícil, mas, na verdade, as universidades estão aqui falando, gente, nós precisamos de estudantes internacionais para fazer pesquisa. Só falando, a primeira coisa que precisa, antes de você aplicar para uma bolsa de doutorado, por exemplo, como é o nosso caso, você conseguir esse contato com um possível orientador fora do país. Porque quando você vai fazer a aplicação, você já tem que colocar quem vai ser seu orientador. Então, a primeira coisa é ter esse contato com a pessoa por e-mail, fazer videoconferência, né, fazer uma conversa por Zoom, Skype, que seja, e ele te aceitar. Então, essa é a primeira coisa a fazer. E a gente conseguiu isso. Aí sim a gente começou o processo de aplicação. Né? E eles são bem... Assim, eles estão acostumados a receber aluno internacional. Então, assim, na maioria das vezes que a gente mandava e-mail, a gente recebia resposta, sabe? Eu não posso
aluno para o ano que vem, ou se não, pode ser, podemos conversar e tal. Eles respondem e-mail. Eles são ocupados, mas ao mesmo tempo eles são bem, eles têm essa consciência e eles são abertos porque tem essa necessidade. E a Isso. questão do inglês nessa época de falar com o orientador do curso, como que era? Vocês já tinham o inglês pelo menos intermediário, essas videoconferências, como que foi isso para vocês? Então, pelo fato da gente trabalhar na área acadêmica, a gente já ia um pouco de inglês, né? Assim, a gente ia ler, porque a gente lê artigo em inglês a vida inteira, mas não tinha muita conversação, né? Então, era aquele inglês bem meia boca, mas a gente conseguia escrever um e-mail com a ajuda de, sei lá, do Google Tradutor, na hora eles sabiam, né? Olha, meu inglês é assim, assim, assado, mas a gente conseguia se comunicar básico, bem básico, porque tipo, uma coisa que a gente percebeu quando a gente chegou aqui é que era mais fácil para a gente se comunicar dentro da universidade do que fora dela. Porque dentro da universidade, primeiro, está todo mundo muito acostumado a receber aluno de fora, então eles falam mais devagar, eles têm, entendeu, mais paciência para conversar com você, e é um inglês mais formal, que é mais próximo do inglês que a gente meio que aprende nos cursinhos de inglês. Brasil. Além disso, também dentro da universidade tem muitas pessoas internacionais. Não é só a gente, né? As pessoas entendem, né? Quando eu mandava e-mail, né? Eu passava para algum amigo que já tinha uma experiência maior em inglês para dar uma revisada, mas quando eu fui fazer minha primeira conversa por videoconferência com ele, né? Uma videocall, eu lembro que eu escrevia as frases que eu queria falar num caderninho e deixava aqui embaixo, sabe? E aí, legal. Olha o esforço, a dedicação. E eu falava para ele, que no início eu falei, né, que meu inglês para conversar não era bom, então se ele pudesse, se eu não entendesse, eu ia pedir para ele repetir, que isso fosse tudo bem, para eles foi tranquilo. E aí, tipo, falando com ele e tal, e às vezes quando eu não entendia, você pode repetir? Ele repetia. Aí se eu não entendia a terceira vez, eu falava, acho que a minha conexão é meio ruim. Ou ele tentava, às vezes, de uma outra forma também, né? Porque Também, às vezes eles exatamente. têm isso também, fala, pera, eu tentei falar de uma forma, não deu certo, deixa eu tentar explicar de um outro jeito para ele entender. Então, gente, primeira coisa, entrem em contato com um coordenador, um professor que, né, tem acesso a poder te dar uma bolsa de estudos, e outro, não tenha vergonha, porque é o que eu falo, o brasileiro tem aquela coisa da síndrome do inglês perfeito, né? Então, às vezes, a gente deixa de tentar oportunidades por achar que a gente não está qualificado para o inglês. Porque no Brasil a gente passa por isso, né? A gente vai fazer entrevistas de emprego com brasileiro, e aí fala, para essa vaga precisa do inglês. O brasileiro mesmo já te coloca uma pressão tão grande, né? Que às vezes a gente acha que as pessoas do exterior vão pensar da mesma forma, e não é assim. A gente chega numa grande universidade aqui, tá todo mundo tentando te entender, todo mundo tentando se comunicar de alguma forma, e dá super certo. Então, não tenham medo disso, gente. E aí a gente começou o processo de aplicação, como a Flávia já tinha essa amiga fazendo doutorado aqui, ela também nos ajudou, né, mostrando quais seriam os passos e tudo mais, e foi indo. O processo de aplicação, basicamente, é mandar você submeter seu histórico escolar, né, da universidade, mestrado, seu currículo, cartas de referência. Tudo traduzido juramentado. Isso. E cartas de referência são muito importantes também, porque, pelo menos aqui na Austrália, a gente não tem uma prova assim, não tem um vestibular, uma prova de teste de conhecimentos para você entrar no doutorado. O que vale é a tua experiência, o teu currículo e, obviamente, você ter referências boas, né? Então, por exemplo, meus orientadores do mestrado e durante a graduação também, que eu tive orientadores, eles fizeram cartas de referência para mim, que valeu muito, porque eles já têm um impacto internacional, estando no Brasil, eles referenciando eu, né, o Flávia, então isso gera um impacto maior para a gente, né? Então, com certeza. Por isso é importante ser um bom aluno, para quem, né, tá pensando em pegar essas bolsas. E, além disso, o teste de inglês, né? A gente fez o TOEFL, uma nota mais alta, principalmente na parte da escrita, no writing, e eu precisei refazer de novo a prova, e aí eu mandei a nota para eles, entendeu? Então, é basicamente isso o processo, né? Igual eu falei, eles têm esse serviço, se você tiver qualquer dúvida, você manda e-mail, eles vão te responder, eles são bem solícitos. Acho que a gente não comentou, mas a gente, quando veio, a minha amiga estudava na Universidade de Melbourne, né? Na University of Melbourne. E aí a gente
esses professores que também trabalhavam lá. Então, a gente fez a aplicação pela University of Melbourne. Eu acho que foi basicamente esse o processo. Demorou algum tempo, porque a universidade ela tem rounds de aplicação. Então, você não pode, em qualquer momento, mandar a sua aplicação. Você tem que ficar atento Tem nos os intakes, datas certas. datas limites para você se inscrever. E aí a gente, enfim, ficou atento a isso. Mas esse processo de se preparar, fazer TOEFL, conversar com o professor, preparar currículo, as traduções, durou quase um ano. E aí a gente aplicou. O Pedro conseguiu as 2 bolsas, né? Que são 2 bolsas que a gente fez a aplicação. Que uma é a bolsa que paga as tuition fees, que paga todas as taxas da universidade, porque a universidade é paga aqui, e a outra é a bolsa que paga a sua stipend, que é como se fosse o seu custo de vida, é como se fosse um salário, né? E aí, bolsas. Eu não consegui, eu consegui a stipend, mas não consegui a tuition fee. Que é a mais importante, que é a mais né? importante, porque o curso de 4 na época custava, que foi em 2017, 2016, custava $180 mil. Sem contar. Então, eu não aceitei a oferta que eu recebi e falei, vou tentar aplicar no próximo round. E aí, nesse meio tempo, o Pedro conseguiu, e aí eu falei, eu vou vir com ele para a Austrália, e aí eu já fico aqui em inglês e tudo, e aí a gente aplicou, a gente ainda morava em cidades diferentes, né? E aí a gente... Isso que eu ia perguntar, vocês não eram casados quando decidiram vir para a Austrália no mesmo visto? A gente tinha a ideia de se casar para poder vir junto e tal, mas como ele tinha um prazo para chegar aqui, tipo, ele recebeu a oferta em fevereiro e ele tinha que ficar aqui até junho. E aí a gente marcou o casamento. No Brasil é aquele negócio de um mês, né, que o cartório dá para você. A gente marcou a próxima data possível, casou no sábado, a gente aplicou para o visto, tipo, 10 dias depois o visto saiu. Que tipo, loucura, assim. Legal. Acho que saiu rápido, porque como você mostra que você conseguiu bolsa da universidade, né, acho que eles confiam, né, não sei, que em processo sai rapidinho. Tem uma prioridade, até porque eles sabem que a universidade é aquilo que vocês falarem, eles têm a data certa para começar, então não adianta ele demorar um ano de visto. Mas esse visto, não sei se ficou claro, mas é o visto de estudante que a gente conseguiu na época. Isso foi em 2017. E aí sim, né, fizemos doutorado, eu comecei em 2017, terminei agora em 2021. E a Flávia começou dela em 2018. Aí nessa época eu vim no visto de estudante do Pedro, só que aí 6 meses depois eu apliquei de novo para o doutorado, e aí o meu grupo de pesquisa, eles mudaram da University of Melbourne para Monash University. Então, hoje eu faço doutorado na Monash. Eu consegui a minha scholarship lá, e aí a mesma coisa, eu consegui as 2 scholarships, eu precisei sair do visto do Pedro, porque eu não podia fazer um doutorado estando no visto dele, então eu apliquei para o meu visto de estudante, também saiu super rápido, e aí eu doutorado depois dele. E esse visto do Global Talent, então a gente não tinha ideia, né? A nossa ideia, assim, a gente gostaria de continuar aqui na Austrália, quando a gente veio para cá, a gente queria, né, construir talvez uma carreira, ficar uns anos aqui, e a gente via muitas oportunidades, então a nossa ideia era que quando acabasse o doutorado, a gente ia aplicar para o Postgrad Visa, que é um visto que a maioria pessoas que fazem, né, tipo, mestrado, MBA, consegue, tipo, quase garantido que você vai conseguir esse visto. No nosso caso, a gente ia ter a possibilidade de ficar mais 4 anos aqui. Para quem faz doutorado. Isso, para quem faz doutorado, que é o mesmo período do doutorado. Mas, no final do doutorado do Pedro, eles lançaram esse DTI, né, que era um programa novo, e a gente ficou sabendo por um amigo dele que conseguiu esse visto. Feito na área acadêmica também. Isso. Também, exato. Legal. No início, rápido esse visto. Eu lembro que meu amigo comentou que ele mandou o EOI, aí ele recebeu a invitation, né, o convite para aplicar, e logo depois de 1, 2 meses já conseguiu o visto. Super rápido. Continua, apesar depois do Covid ter, né, não sei se vocês acompanharam um pouco, a crise de aprovações de visto aumentou um pouco porque as fronteiras estavam fechadas, mas hoje em dia ele ainda continua com 90% de aprovação em 4 meses. Então, comparando com gente que espera 1 ano, 2 anos por um visto de residência, ele é muito rápido. Sim. Só uma coisa que eu esqueci de comentar, quando a gente aplicou para o visto de estudante, né, para a bolsa na universidade, só voltando um pouco nesse assunto, na época, o nosso currículo era bem parecido, assim, com relação a cursos, a
coisa que a gente tinha feito. Na época, eu tinha 5 artigos publicados e o Pedro não tinha nenhum. E ele conseguiu as bolsas na universidade. Então, para você ver como que... Interessantíssimo, porque uma das coisas que a gente fala é que precisa de um artigo publicado. Eu não tinha nenhum na época. E, por exemplo, ele conseguiu uma nota de inglês maior que eu. A gente não conseguiu... A nota do TOEFL para a Universidade de Melbourne era 94. Tipo, no writing, a gente precisava tirar 27, sendo que o máximo é 30. Era muito alta. Ele conseguiu, acho que 90... Nem lembro mais. Mas foi bem próximo, mas não foi a nota. O meu writing, como ela falou, precisava de 27 de 30. Eu acho que eu consegui 23 ou 24. Pela segunda vez, ainda não cheguei no mínimo. Aí, o que eu fiz? Eu entrei em contato com o computador, falei, eu já refiz a prova e esse é meu máximo, eu não consigo mais. Tem algum jeito da gente justificar que meu inglês é suficiente para o doutorado, né? A parte escrita, pelo menos? E aí, a gente eu mandei tudo que eu tinha feito, né? Congressos que eu tinha ido, que eu tive que escrever resumo de congresso em inglês, trabalhos que eu escrevi em inglês, que ainda não estavam publicados. Mas Sério? Isso você viu? E ele fez uma carta para a universidade falando que aquilo era suficiente para um estudante de doutorado, que eu estava apto a começar o doutorado. Caramba, que massa! A universidade aceitou a carta dele. Outra coisa, além da síndrome do inglês perfeito, achar que você não consegue uma bolsa de universidade, ainda tem eu preciso de um TOEFL, de um IELTS, de um PTE, e ele conseguiu a bolsa sem isso. Onde eu queria chegar com essa história é que, para enfatizar o quão importante é você ter esse contato com o orientador e você realmente mostrar interesse, mostrar que você está disposto, né, a fazer o doutorado, enfim, mostrar que você está ali para isso, porque eu acho que o que pesa bastante é o orientador apoiar a sua candidatura. Então, nesse caso, o orientador comprou a ideia e falou, não, eu vou te ajudar. No meu caso, a gente acha que o que aconteceu era porque a mudança do meu grupo de pesquisa para outra universidade ainda estava em off, não era oficial. Então, eles não estavam pegar aluno pela Universidade de Melbourne, eles queriam pegar pela Monash, só que eles não podiam falar abertamente. Então, eu só descobri isso quando eu cheguei aqui. Eles falaram, olha, a gente está mudando, a gente ainda não pode falar e tal. Então, eles não endossaram muito a minha aplicação, porque eles não estavam mais querendo pegar aluno pela Universidade de Melbourne. E aí, quando eu consegui aplicar pela Monash, aí eu tive esse apoio deles, porque eles, né, viram que eu realmente queria. Então, é muito importante. Às vezes, talvez, você não consiga... outras universidades. Exato, Eu acho que o apoio do orientador é uma das coisas mais importantes, porque você vai estar sendo supervisionado durante 4 anos por essa pessoa, né? Então, se a universidade não sentir que ele te quer, então ela não vai te ajudar. Então, ela só vai realmente colocar você ali como potencial estudante da universidade se o orientador comprar essa ideia, porque você vai estar nas mãos dele, né? Super importante. E a partir desse momento, então, vocês ficaram 4 anos fazendo o doutorado, com pesquisas, trabalhando, recebendo a bolsa, vivendo aqui em Melbourne já. E aí ouviram falar do visto do Global Talent e começaram, acho que isso serve para mim. Conta um pouquinho para a gente como é que foi a partir daí. Então, aí a gente começou a considerar, né? Porque esse meu amigo falou que era um processo rápido. E aí eu fui ler as regras desse visto e dizia lá que você tinha que ganhar um salário super alto, né? Se não me engano, era $152.000 por ano. Sim. Hoje acho que já aumentou um pouco as regras. Aí eu pensei, para a gente é impossível, a gente não ganha isso, está muito longe disso. E na época eu ainda nem tinha um emprego, né? Eu estava terminando o doutorado, então como que eu ia provar algum salário? Não tinha como. Eu conversando com alguns colegas que estavam aplicando, e esse meu amigo já conseguiu, ele falou que não, como você está fazendo doutorado, eles entendem que você vai ter a chance de chegar a ter um salário mais alto. Esse salário. Exatamente. Então, você tem que pensar nisso, que você é uma pessoa que a universidade está te formando, então teu currículo vai melhorar, a chance de você conseguir um primeiro emprego é alta e você vai poder progredir. E foi daí eu comecei a aceitar a ideia. Não, beleza, vamos tentar, né? Já que a gente quer ficar na Austrália, vamos tentar. E a primeira coisa para esse visto, antes de você expressar o interesse, né? Você já tem que ter pode explicar só um pouquinho, Pedro, desculpa, como que é essa questão de expressar o seu interesse? Como que você faz isso? É uma carta, é um documento que você coloca no site da imigração? Pelo menos quando eu apliquei, foi no final de 2020, então era pela página da imigração, você colocava seus dados básicos, né, nome,
idade, endereço. E Certo, você perfeito. tinha que também colocar teu currículo, você anexava o currículo, e você também tinha que colocar quem seria seu nominator. Então, antes de você mandar a expressão de interesse, você já tem que ter um possível nominator, né? Um possível não, o seu nominator, né? A pessoa que vai te Sim. nomear. E além disso, você tem que mandar um statement, que é escrever uma carta, se eu não me engano, Bacana. palavras, eu não lembro quantas palavras. E coloca pelo menos 2 páginas aí. Falando um pouco da sua história, né? E por que você quer esse visto? Então, você tem que meio que mostrar a sua importância, né? De uma maneira geral, como que você vai contribuir para a comunidade aqui, né? E aí também eu fiz esse statement, pedi para algum colega que já está aqui há muitos anos dar uma revisada. Eu tenho um mentor que ele é brasileiro, mas ele já está na Austrália há mais de 10 anos, já é cidadão aqui, então ele me ajudou a dar feedback, sabe, em como escrever uma carta dessa. Antes de finalizar meu doutorado, eu estava nos últimos meses. Eu conversei com o meu orientador de doutorado. Perguntei para ele se ele poderia ser meu nominator para esse visto. Só que ele é PR, ele não é citizen aqui. E aí ele falou, mas eu sou citizen, será que pode? E eu tinha visto que poderia, a pessoa pode ser PR. Só que ele falou, seria melhor você pegar um citizen? Talvez tenha um impacto maior, né? Um cidadão mesmo australiano. E aí eu falei, tudo bem, eu concordo, mas daí eu fiquei, um pouquinho que eu posso conversar, né? E aí tem um outro pesquisador no nosso instituto, que ele já está aqui há muitos anos, ele já tem uma experiência longa, assim, na ciência, ele tem muitos artigos publicados, então ele tem um impacto bem grande mesmo. E ele me conhece desde quando eu cheguei na Austrália. Então esse seria um potencial nominator para mim, né? E aí meu orientador de doutorado, ele me ajudou a fazer esse contato com esse pesquisador, e aí foi quando eu fui conversar com ele, perguntando se ele poderia ser meu nominator. Ele não conhecia esse visto, porque acho que era um visto que ninguém conhecia, né? Ainda mais quem já é Não é cidadão. falado, exato. Uhum. E aí eu expliquei para ele, mandei os links da embaixada, né, que fala desse visto e tudo mais, e ele aceitou, porque ele conhecia a minha história já. Então, eu entendo. Outra coisa importante, rapidinho, é que esse visto é diferente de, por exemplo, quando você tem um sponsor, né? Porque, às vezes, as pessoas, o empregador não aceita te sponsorar, porque ele vai ter que ter esse vínculo, né, de te empregar ou de pagar os Te manter custos. por 2 anos. Isso, e nesse visto é completamente desnecessário isso. A pessoa só precisa endossar a sua aplicação e falar, ó, esse cara, ele tem potencial para conseguir esse salário, ele é uma pessoa assim, assim, assado, tipo, tem relevância, blá, blá, blá. É só isso, é só uma carta. Ele não Isso precisa... é muito importante. Não tem um ele não vínculo, né? Que precisa... às vezes as pessoas Isso. ficam assustadas, né? Eu vou ter que colocar meu nome, vou ter que ter vínculo com essa pessoa, ajudar essa pessoa de alguma forma. Não precisa. Legal. Mas, assim, pensa pelo lado do nominator. Ele vai nomear alguém que ele realmente confia, que ele conhece. Se você mandar um e-mail para uma pessoa que ela não te conhece, a chance de você conseguir é muito baixa. Por exemplo, eu não nomearia alguém que eu não conheço. E o nominator vai ser uma pessoa que já te conhece. Ou, por exemplo, na nossa área, vamos pensar um estudante de mestrado que está lá no Brasil, que ele é referência, o orientador brasileiro dele confia muito nele, e esse orientador conhece alguém de fora, conhece alguém aqui da Austrália. Aí esse orientador pode fazer o contato e falar, ó, pode confiar nesse estudante que tá certo. Aí sim, mas no meu caso, esse é 4 anos que eu estou aqui, né? Agora 5 anos que eu já estou aqui. E ele aceitou ser o meu nominator. Então, para expressar o interesse, mandar EOI, eu só coloquei o nome dele, mais nada. Lá pergunta, quem vai ser seu nominator? Coloquei o nome dele, coloquei Aí você escreve, acho que tem uma linha lá, você falar a profissão dele, o que ele é, mais nada. E onde você escreve mais é no statement, né? Bem simples, sabe? É um formulário no site. É um formulário no site. Você até acha, nossa, é só isso? E mandei. E esqueci. Gente, é mais simples do que a gente imagina, olha aí. E mandei, foi em outubro ou novembro de 2020. Você não recebe nenhum e-mail, assim, confirmando. Falando, você aplicou, tipo, é isso. E aí você fica, tipo, sem saber se deu. No limbo. Eu só tirei um print da página e guardei que eu, sei lá, quis guardar esse print. E aí deu 1 mês, 2 meses, não recebi nada. Eu falei, vixe, porque meu amigo que tinha conseguido o visto há alguns meses atrás foi muito rápido, né? E aí não recebi
eu falei, já deve ter mudado, ou não vai dar mesmo, né? Já estava esquecendo. E aí a gente começou a ver, eu comecei a procurar no Google sobre esse visto, tipo notícias, né? Sobre esse visto, algumas agências postam notícias e tudo mais. E eu tava que esse visto estava se tornando mais famoso, né? Então talvez mais pessoas aplicando. As aplicações sendo submetidas, o tempo então demora mais, né? Nisso eu estendi meu doutorado, porque como eu estava no último mês quando eu fiz essa IOI, eu decidi, eu vi que eu precisava estender meu doutorado por mais 6 meses para finalizar minha tese. Que ele mandou a IOI, pessoas nos últimos 6 meses de doutorado podiam aplicar para o visto. Agora essa regra mudou. Você precisa ter terminado o doutorado para poder mandar a IOI. As coisas que ele também submeteu na Expression of Interest foi uma carta da universidade falando, olha, o Pedro vai concluir o doutorado dele nos próximos 6 meses. Isso. Só para deixar claro para eles que ele ia terminar o doutorado nos próximos 6 meses. Eu estava no final, E aí, beleza, então entramos em 2021, eu estava lá, trabalhando na minha tese, finalizando meu doutorado e tudo mais. Aí submeti minha tese em junho de 2021. Quando você submete sua tese, sua tese ainda vai ser avaliada por pessoas da sua área, né? Então, demora ainda 3 meses para você receber o feedback da sua tese, a revisão, aí você tem que corrigir o que eles pediram, aí você resubmete, aí sim, você completa o doutorado. Eu completei o doutorado em outubro de 2021. Então, pensa, já fazia 1 ano que eu tinha feito a IOI, esquece isso aí. Ninguém recebeu. Aí eu terminei o doutorado. O que acontece? Terminei o doutorado, meu visto entra nos meses finais. Eu teria mais 3 meses só como visto de estudante. Aí, o que eu fiz? Eu conhecia pessoas que já tinham feito isso e me sugeriram. Eu mandei um e-mail para a imigração, né? Terminei meu doutorado agora. Aqui está o meu certificado que eu completei meu doutorado. Aí, nesse meio tempo, esse meu nominator, que não tinha vínculo nenhum comigo, me ofereceu um emprego. Olha! Eu comecei a trabalhar com o meu nominator. Deixa eu só explicar rapidão, acho que você pulou aqui. Quando ele estava nos últimos 6 meses de doutorado, a bolsa dele acabou, a bolsa que paga o salário. Aí, esse cara ofereceu um emprego para ele part-time, né, que seria meio período. Então, o Pedro estava já com esse cara desde o início do ano, e aí o Pedro mandou um e-mail para a imigração pedindo para atualizar atualizar meu status, né? Sua empregabilidade, o seu employment, isso. Mais ou menos isso. Atualizar meio que a expressão de interesse dele. Então, ele colocou que ele tinha sido contratado e tal, para meio que dar mais evidências de que, olha, eu sou bom. E aí aconteceu isso dele terminar o doutorado e tudo. O cara... nisso o Scott... Você já estava trabalhando com o Scott também. Aí ele me ofereceu um emprego part-time. E aí eu submeti minha tese, então, eu estou meio que relembrando aos poucos, né? Então, eu submeti minha tese em junho, eu já estava trabalhando part-time, aí submeti a minha tese em junho, meu doutorado, para mim, acabou. Então, eu estava só trabalhando meio período. E aí, esse meu chefe, que foi meu nominator, ele tinha colaboração com outro laboratório que me ofereceu também part-time. Então, eu somei, né? Fiquei meio período em cada, totalizando período integral. E aí, eu mandei outro e-mail para a imigração, falando, agora eu não sou mais part-time, eu já sou full-time, estou com 2 empregos, estou trabalhando. Aí, depois de algumas semanas, recebi a carta da universidade que eu completei o doutorado. Aí, eu mandei outro e-mail para a imigração. Aí foi onde você pressionou, porque o visto ia acabar. Aí eu fiz uma pressão maior. Falei, já estou empregado, terminei o doutorado, está em anexo meu certificado que eu completei o doutorado, e meu visto acaba em 3 meses, eu vou ter que aplicar para outro visto para continuar trabalhando. E eu queria saber se, né, perguntei de um jeito educado, gostaria de saber se o meu visto... Onde é que vocês vão trabalhar? Se o IOI está sendo analisado, né? Aí acho que deu o quê? Uma semana, alguma coisa assim. Aí eu recebi a invitation, o convite para aplicar para o visto. Porque quando você aplica Expression of Interest, você espera receber uma invitation para poder aplicar para o visto. Você não pode aplicar para o visto invitation. Tem isso. É um código que eles dão para você pôr na aplicação. Isso, é igual quando você aplica para qualquer
isso, né? Você vai abrir um login lá na página da imigração e aí você mandam. Uhum. Então, ou você recebe um não, ou você recebe esse código. E aí, depois desse e-mail, assim, foram poucos dias depois ele recebeu. Nisso, a gente já tinha organizado todos os documentos, né, que precisava. Então, a gente já tinha montado listas com checklist de coisas que a gente achava interessante, que eram o currículo atualizado do Pedro. Aí sim tinha as cartas de referência, tanto do nominator dele, e aí para o nominator você precisa também dos dados da pessoa, tipo, evidência de que ela é realmente cidadão ou PR. Ah, não, mas isso aí é para aplicação. Eu lembrei de uma coisa. Quando eu expressei o interesse, você tem campos para anexar coisas, documentos, né? Mas que eles não pedem nada, eles só te dão um espaço para anexar. Aí que eu anexei meu currículo, e anexei algumas cartas de referência, né, cartas de referência que fala, do meu orientador de doutorado, do meu nominator, também coloquei, pedi uma carta de referência dele, e de um outro pesquisador do instituto. Isso no EOI ainda. Então, eu mandei tudo. Beleza, então vamos voltar para frente, né, quando eu consigo a invitation. Aí, quando consegue a invitation, é a hora de aplicar. Aí, na mesma semana, a gente já começou a aplicação. E aí, o que é? Anexei tudo de novo, meu currículo, daí eu atualizei meu currículo, fiz uma outra carta, né, coloquei meu statement, uma carta também atualizada. É a evidência de que o nominator tem uma reputação boa, né? Isso. Então, a gente procurou matérias onde saíam da mídia, né? O nome dele. Do nominator dele. Então, a gente procurou várias coisas, tanto aqui na Austrália quanto internacionalmente. Porque é importante você mostrar que tem reconhecimento internacional. Então, tanto eu quanto do meu nominator, eu coloquei. Just in case, né? Deixa eu só perguntar uma coisa. Quando você pensou desse seu amigo que já é residente permanente, mora na Austrália há muito tempo, ele é da mesma área que você? Isso não ficou claro? Ou não? Isso, da mesma área. Maravilha. Aí, nesse meio tempo, quando eu apliquei para o doutorado, eu não tinha artigo, mas durante o doutorado eu já tinha artigo científico publicado. Então, você ter artigo na área, né, já demonstra claramente que você tem a sua relevância. Sim. Porque seus artigos, eles são o quê? Eles são revisados por pessoas internacionais, né, diferentes universidades. Então, isso foi muito importante para essa aplicação do Global Talent para a gente. Preencheu o formulário 1000, né, que é o formulário. Aí o formulário 1000 é onde o nominator vai descrever sobre você. Então, tem uma série de perguntas. Esse formulário, na nossa época, era primeiro colocando os seus dados, aí você falava um pouco de você, tinha umas perguntas, né, sobre você, e aí depois eram os dados do nominator, e aí tinha uma série de perguntas, como assim, o nominator tem que falar sobre você, então ele tinha que falar sobre a sua relevância na área. Como que você vai ser, tipo, um bom empregado, um bom asset. Mostrando a relevância que você vai ter com o seu trabalho, com este visto, porque que você vai fazer jus a este visto aqui na Austrália, vamos dizer assim, Exato. né? Para você, tipo, evidenciar as habilidades da pessoa, o que ela é boa. Ele isso e aquilo, ele já publicou isso e aquilo, ou senão, enfim, ele já participou. Tipo, para a gente não a gente está em início de carreira, né? Então, por exemplo, o Pedro já tinha ido para congresso na Colômbia, quando ele morava no Brasil. Ele botou isso lá. Ele faz parte, é muito comum a gente fazer parte de organizações, sociedades, né, de pesquisa sobre determinado assunto. Então, você coloca as evidências do seu membership, né, que é o seu cadastro como membro das sociedades. Então, o Pedro trabalha com imunologia, neurociência, ele botou lá todas as sociedades que ele faz parte. Os artigos, tipo, na época... Anexei meus artigos também na aplicação, que dá para anexar coisas, né? Então, anexei os artigos, anexei evidência de que eu era membro dessas sociedades, que ela falou, anexei as cartas de referência, pedi cartas de referências atualizadas também deles. E, assim, de todo mundo que tinha algum contato próximo com ele. Ele pegou... envolvido com isso. Ele podia, então ele tinha 2 orientadores no doutorado, aí foram 2 referências. Ele tinha mentores, então ele pegou cartas pelos mentores também. Ele tinha dois chefes, né? Então pegou carta também dos 2 chefes. E no caso dele era que, como ele trabalha em 2 institutos diferentes,
tipo assim, demonstra como que, no caso dele, ele tinha a capacidade de, tipo, se adaptar, né, e trabalhar em coisas diferentes, assim, porque ele trabalhava em mental health e neuroscience e trabalhava também no Instituto de Immunology. Então... E uma coisa também importante é que você mostra, né, que você não está só no seu grupinho ali que você cresceu, mostra que você está expandindo. E aí você demonstra que a chance de você ficar desempregado é baixa, né? Isso é importantíssimo para esse visto. Eles não querem trazer pessoas desempregadas, né? Isso é ruim para eles. Aí, tipo, tudo que a gente podia juntar de coisas, né, que fossem evidências reais, né, realistas, óbvio, de que ele poderia ter alguma relevância para a Austrália, a gente juntou, preencheu esse formulário, a gente também colocou, tipo, não adianta você falar, olha, eu tenho relevância e tal, e você não dá evidência, e não provar. Então, a gente, tipo, tinha print, você tem muitos, você pode colocar muitas coisas, anexar muitos documentos nessa aplicação, acho que são 60 anexos que você pode fazer, se eu não me engano, era muita coisa. Então, a gente usou disso... Colocou tudo, os 60. E aí, a gente também... Deixa eu ver o que era... com relação a mim, eu estava dentro da aplicação dele, né? Então, assim, eu pude falar, porque eu também trabalho na área e tudo, eu não podia me vender também, porque é sobre ele, né? O visto é dele, eu só estou como partner. Mas, quando você aplica com um partner, você precisa que o partner também tenha um nível funcional de inglês. Assim, o funcional eles entendem como ou a pessoa ter estudado no mínimo 2 anos em alguma instituição de ensino australiana, né? Ou ter feito algum teste de inglês. E aí tem uma nota lá que é bem mais baixa do que a universidade. Que seria basicamente um funcional de inglês hoje é 5, mais ou menos, no IELTS. Isso. Todo mundo. Não só a instituição australiana, mas instituições que te deram ensino em inglês, né? Talvez se a pessoa que fez no país deve valer também. Deve valer. E aí, como eu estava próximo eu já estava fazendo doutorado há 3 anos, já contava mais do que 2 anos, né? Então, eu só anexei a minha evidência de que eu era matriculada no curso de doutorado e uma carta mais atualizada dizendo, tipo, para demonstrar quanto tempo eu estava estudando lá, para eles entenderem que eu tenho inglês funcional. E aí, eles não me pediram fazer nenhuma prova de inglês. De proficiência. Isso, eu não fiz nenhum teste de eficiência. Mas a gente conhece pessoas que o partner não tinha essa evidência de ensino em inglês, aí teve que fazer a prova. E teve que fazer. Eles pedem para você fazer alguma prova, mas igual você falou, é uma nota mais baixa, né? É tipo em torno de 5 IELTS. Eu não tenho certeza quanto. 4,55. Isso, é por aí. E também a gente colocou evidências de que a nossa relação era genuína, né? Então, a gente já é casados, a gente tem a nossa certidão de casamento traduzida, então a gente anexou isso. Eu cheguei, acho que, a anexar até a página do meu Instagram, porque tem, tipo, foto nossa lá desde fotos, viagens. 10 anos atrás, que a gente, né, namora e tudo. Então, eu coloquei as minhas redes sociais lá para eles, se quiserem dar uma olhada, enfim. As coisas de antecedentes criminais, né, que é um documento que eles pedem também. Então, e aí foi o do Brasil e o daqui, né? Isso. Então, eles pedem tanto a caráter nacional quanto a caráter meio que estadual, né? Então, a gente tirou antecedentes criminais na Polícia Federal e também tirou dos nossos estados, tanto de Brasília quanto, na verdade, de todas as cidades que você morou nos últimos 10 anos, né? Alguma coisa assim. E aí, como o Pedro tinha morado em cidades, ele pegou lá em Ribeirão e pegou em Londrina, no Paraná. E aí, a gente fez tradução juramentada desses documentos, tirou aqui na Austrália também, você precisa tirar, porque a gente já morava aqui, né? 4 anos. E eu lembrei de outra coisa. Ai, peraí. Pode falar. Mas eu acho que as principais foram tudo que a gente falou, né? Nossa, eu lembrei. Eu estou seguindo mais ou menos aquele cronograma que a gente falou das perguntas, então até então tá tudo certo, né? A importância do coordenador do curso, por onde vocês aplicaram. Vocês enfrentaram algum tipo de dificuldade no processo que vocês falariam hoje assim, eu faria de uma forma um pouco diferente? Tem alguma coisa assim? Se fosse hoje, tipo, a gente
foi atrás e procurou fazer esse processo, iniciar o processo tendo as evidências. Tipo, o nosso medo era que de qualquer momento a gente receber um e-mail deles e eles pedirem coisas e a gente não ter Mais coisas. Então, a gente nunca se vendeu como sendo uma coisa que a gente não tem como comprovar que é, né? Então, a gente sempre tinha documentos todos prontos, tudo isso organizado, para a qualquer momento você pode receber, né? E a gente também tem que achar a nossa reputação, né? Tipo, sei lá, eu não sei como que isso fica para eles, assim, mas a gente não quer, tipo, dizer uma coisa que a gente não é, né? Então, eu acho que principalmente com o mercado de trabalho de vocês influenciaria muito, né? Falando que, eu fiz isso e aquilo, e depois ver, não tinha evidência disso. Né? Então... mas acho que a principal coisa é ter um nominator que tem uma relevância internacional, você ter cartas de referências também muito boas, né? Porque ainda mostra, né? Além do nominator, mostra que pessoas da área te referenciam. Isso. E é isso. Só o que eu ia comentar é que, assim, esse processo de você receber a expression of interest tem que ser bem feito, tipo, você tem que fornecer, né, as informações claras e tudo, porque eu acho que eles já fazem uma filtragem muito grande, por isso que a taxa de aceite desse visto é alta, né? Acho que você comentou com a gente que é em torno de 90%, né? Porque eu acho que eles só vão dar o expression of interest. É muita documentação, exato. Isso, para quem realmente tem chance de conseguir esse visto. Então, tipo, se você preparar bem para fazer uma expression of interest, a chance de você conseguir o visto é altíssima. É igual eu estava falando, anexei, eles não pedem, mas eu quis colocar a carta de referência, entendeu? Eu coloquei coisas a mais. Tá certo. Então, se a gente passasse pelo EOI, acho que seria mais, assim, tranquilo, a gente já estava preparado para a application, né? Isso, e quando você envia a aplicação do visto, tipo assim, pode acontecer deles não entenderem alguma coisa que você enviou e aí eles vão entrar em contato com você, eles não vão negar o seu visto, tipo, não. Porque, igual que eu falei, eles fizeram uma filtragem antes e eles só estão dando a invitation para quem realmente eles acreditam que tem chance de conseguir o visto. Então, o que aconteceu comigo foi que, lá, como eu sou de Brasília, a gente não tem estado lá, né? É o Distrito Federal. E aí, quando eu emiti o antecedentes criminais do DF, é diferente do estadual. E aí eles enviaram pedindo porque eles não tinham entendido o que era esse antecedentes criminais do Distrito Federal. Aí o que eu fiz? Eu escrevi uma carta e expliquei, olha, o Brasil é assim. Um Distrito Federal, blá, blá, blá. Tipo, peguei do Wikipedia essa informação, expliquei para eles o que significava e foi suficiente. Então, assim, Então, você vê que eles são humanos também, né? Eles, uma pessoa que está analisando o processo, se ela tiver qualquer dúvida, e isso acontece até no visto de estudante, é sempre assim. Eles têm alguma dúvida de alguma coisa, não é que eles desconfiaram, às vezes eles não entenderam realmente, eles vão voltar à aplicação e falar, a gente precisa disso e daquilo. Isso me fez lembrar também, eu tenho colegas que estavam aplicando para esse visto e falaram coisas que não comprovaram devidamente com documentos e a imigração mandou e-mail perguntando. Então, tipo, pedindo mais evidências. Mais evidências. Para a gente não precisa... Acho que evidenciou mais do que a gente falou. A gente falava assim, vamos pecar pelo excesso. Exato, eu também sou dessa, gente. Minhas aplicações de visto, eu coloco, mas você precisa, vamos mandar também. E aí, isso que o Pedro enviou a aplicação, né? Aí eles enviam, você paga, então quando você manda a aplicação, você já paga o visto. Então, você não paga quando você envia a Expression of Interest, você só faz a aplicação pelo site e espera, entendeu? O convite. Quando a gente fez a aplicação do visto, aí sim, como a gente pagou como partner, né? Então, é um valor um pouco mais caro, foi em torno de 6 mil e alguma coisa. 7. E aí, aí a gente recebe os dados para poder você fazer o agendamento dos exames médicos, igual que é para visto de estudante, qualquer outro visto. Na época estava complicado, porque estava voltando dos lockdowns. Do lockdown. A gente passou pela mesma coisa. A gente aplicou um visto, demorou mais ou menos 1 ano e meio para conseguir fazer o exame médico aqui em Melbourne. A gente deu sorte que casou exatamente, a gente aplicou para o visto exatamente na semana que iam reabrir, então a gente conseguiu marcar para
daqui a um mês, assim, foi bem rápido. Nossa, que sorte. Em dezembro? Não. Foi. A gente aplicou em novembro e em dezembro, no início de dezembro a gente já fez os exames médicos. Na verdade, daria até para fazer antes, né? Mas eu precisei, tipo, a gente não tinha disponibilidade na data. Aí, em janeiro de 2022, recebemos o e-mail com visto aprovado. Olha que legal, foi super rápido. Exames médicos são bem simples, né? Tipo, é só raio-x, exame de sangue, é isso que eu ia falar. urina. Para quem não sabe o que é o exame médico, é isso, é raio-x do tórax, exame de urina, e como o visto, tem vários tipos de vistos diferentes, e o do Global Talent já é um visto que vai para a residência permanente, muito provavelmente vocês tiveram que fazer aquele de sangue também, não é? Isso, uma coisa. Uhum. E aí eles fazem também um exame, tipo, médico, né, como se fosse uma consulta geral, assim, tipo, o médico conversa com você, pergunta se você tem uma condição pré-existente, enfim, essas coisas, e aí eles o próprio, porque você faz o agendamento para fazer esse exame médico em lugares onde a imigração recomenda, né, então você não pega o exame cadastradas. Feito diretamente entre eles. Então a gente só foi lá, fez o exame, e eles mesmos enviaram para a imigração. Uma semana depois. Igual eu falei, se precisar refazer alguma coisa, eles vão entrar em contato com você. No nosso caso, não precisou, e aí, dentro de um mês, a gente recebeu o visto. Em janeiro desse ano. Legal, gente. Muito legal. E então, vocês estão residentes permanentes, né? E é uma pergunta, o que mudou, assim, na vida de vocês? O que vocês acham, assim, de estar no visto de estudante aqui na Austrália e agora residentes permanentes? O principal é o Medicare, né? A gente pode ter acesso ao plano de à saúde pública do governo australiano. Não, mas eu acho que, assim, de modo prático, não mudou muita coisa, porque a gente tinha uma condição estável, né, porque o nosso visto de estudante permitia que a gente ficasse aqui 4 anos, né, que era o período do doutorado, estudante era um visto longo, a gente estava tranquilo, mas a partir do momento que a gente estava, e quando a gente mudou para o visto de PR, agora a gente não tem mais essa preocupação de eu ficar mudando de visto, então é uma coisa que dá muita tranquilidade para a gente. Saber que agora é definitivo, né? Mas assim, quando vem esse PR, é por 5 anos, né? Então eles falam que eu posso sair da Austrália e entrar até 2027. Mas ele vale por 5 anos, mas ele é estendível e até lá vocês podem já ter aplicado para a cidadania. Então não é que é uma validade. Então fiquem isso tranquilos. Que eu ia falar. Então, a gente já estava 4 anos fazendo doutorado, e agora vai completar mais 1 ano, né? Com PR, 5 anos no total. Acho que a gente já pode aplicar para a cidadania ano que vem, entendeu? E sim, fica bem mais tranquilo, né? Maravilha. Daqui a pouco vão estar com o passaportinho australiano. Sim, mas eu acho que o que mais mudou é essa sensação mesmo de que agora a gente está bem mais estável, que a gente não precisa se preocupar com visto, que a gente, enfim, pode talvez focar em outras áreas da vida e não ficar se preocupando com isso, né? Porque isso é uma coisa que, para quem quer ficar aqui, é uma coisa que é angustiante, né? Não, pesa bastante, né? Você não pode, vou comprar um cachorro, você não sabe, né? E fora o custo também, né? A gente conseguiu ter a sorte, assim, de encurtar o caminho, né? Então, a gente, consequentemente, teve menos custo. Tipo, foi um custo alto, a gente, óbvio, se preparou para isso também, porque no total a gente gastou em torno de $1.000, né, com essa aplicação, mas foi uma vez só. Quando você tem que... 15 mil? Não, 7 mil e pouco, $7.000 que a gente gastou. Mas ainda assim, se a gente for comparar com pessoas que ficam pagando cursos por 5 anos, vocês economizaram muito. Sim. Exato. Então, assim, às vezes esse é o custo de todo ano, às vezes você tem que renovar um visto, né? Então, a gente encurtou o caminho e está muito mais tranquilo agora. Então, e uma coisa que parece, né? Você fala, esse visto é bem tranquilo, é rápido, né? Mas para a gente conseguir aplicar para esse visto, a gente teve que ter uma história longa, né, na nossa profissão. Isso é importantíssimo. Então, ele é um visto que o resultado dele é rápido, mas a sementinha que vocês plantaram lá atrás... Exatamente. Outra coisa que eu ia comentar são várias áreas diferentes de conhecimento, né, que você pode aplicar. A gente, por exemplo, tem uma amiga que ela é engenheira ambiental e ela faz doutorado na Monash também, que é a minha amiga que eu falei que mora em Mordialloc. E ela não fez mestrado,
Então, ela é engenheira, ela trabalhava no Brasil numa empresa de consultoria ambiental, e aí ela decidiu que queria fazer um doutorado. Então, ó, primeira coisa, né? Você, para fazer um doutorado aqui, não precisa necessariamente ter feito mestrado. Ela veio, conseguiu, aplicou para o mesmo processo que a gente. Conversou com o orientador. Muitos estudantes aqui, australianos, eles não têm costume de fazer mestrado. Quem vai para a carreira acadêmica, termina a graduação, vai para o doutorado. Isso. Exatamente. Então, no caso dela, por exemplo, ela terminou e aí veio fazer doutorado, e ela está pensando, ela ainda está fazendo doutorado, mas ela está pensando em aplicar para esse visto. E no caso dela, a área que ela vai aplicar é da nossa. Então, tipo, talvez as coisas que ela tem que mostrar ser relevantes são diferentes da nossa, né? Com certeza. Então, por exemplo, ela trabalhou com uma pesquisa que envolve órgãos governamentais e tal. Então, assim, ela vai tentar usar tudo isso ao favor dela. No Brasil, ela também trabalhou com uma empresa de consultoria, onde eles trabalhavam meio que analisando, sei lá, bacias hidrográficas, não sei direito, mas enfim, ela trabalhava em vários estados diferentes. Então, tipo, às vezes no Brasil isso não era sensacional e tal, mas aqui mostra o quão, tipo, ela é relevante, entendeu? Ela trabalhou em diferentes estados, ela fez coisas importantíssimas, né, lá, ela veio para cá, tá tendo a relevância dela, então isso varia um pouco de áreas de conhecimento. Você só tem que... De profissões. Isso, para o que você faz. No caso dela, eu acho que ela vai aplicar para a área de technologies, não lembro. Quando eu apliquei, era a área de MedTech. Eram só 5 áreas, agora são 10. Não, agora são menos, não é? Não, agora são 10 áreas, né? Eu não estou atualizando quanto a hoje, mas as áreas mudaram, entendeu? Hoje, a área que eu aplicaria é Academia and Research. Não, é Industry. Tá, mudou. Então. Da indústria, né? Tem que só ver onde você se encaixa, né? Mas, sim, tem várias áreas. Imagino que várias áreas, na verdade. O que a imigração fala para a gente é o seguinte, esportes ou artes, profissionais, aí dentro desses profissionais ele entra várias coisas diferentes e acadêmica. Então, dentro daquilo, você vai colocar a sua relevância em cada área, dependendo daquilo que for relevante para cada área também. E a gente ficou sabendo que tem vários fóruns também no Facebook, no LinkedIn, de pessoas que estão fazendo ou fizeram a aplicação desse visto, onde eles trocam, assim. Então, às vezes, se você tem alguma dúvida, vale a pena procurar esses grupos, esses fóruns. Isso é super importante. E entrar em contato com as pessoas, né? Tipo, perguntar como que foi a experiência, igual que você está fazendo com a gente, né? Como que... Tentar, às vezes, procurar alguém que é de uma área parecida com você. Eu sei que esse visto, ele tem algumas pessoas que trabalham diretamente com a aplicação desse visto em vários países. Tipo, em Washington, acho que... Singapura, enfim, tem vários lugares. Então, o que acontece... São tipo caçadores de talentos, né? Isso, Então, tem muita gente que aplica, às vezes, nem estando na Austrália. O que é possível também. Não precisa, Sim, já pode vir direto. Isso, Então, enfim, é uma possibilidade. Eu acho que eles aumentaram bastante o número de vagas, né, de quando a gente aplicou para agora, porque eles realmente estão querendo focar em trazer pessoas altamente habilitadas, né, especializadas, e eu acho que, inclusive, não sei, eu ouvi dizer que tem algum tipo de visto que eles meio que realocaram as vagas desse outro tipo de visto para esse programa, porque eles realmente estão focando nisso. E eles pegaram do Distinguished Talent e colocaram no Global Talent. Isso, eu acho que é. Então, tipo assim, é uma boa porta de entrada, sabe? É uma coisa que Olha, eu vou falar aqui, ó, o Fernando anotou para mim, ele pegou direto do site da imigração todas as áreas. Então, ó, resources, que é pesquisa, agricultura, energia, medicina industrial, defesa, segurança, economia, tecnologia digital, infraestrutura, turismo, finanças, fintech e educação. Então, é bastante coisa. A gente entraria em research agora, mas quando eu fiz era em medtech. E é isso. Então, acho que se assemelha um pouco como o início do processo se assemelha um pouco quando a gente aplicou para o doutorado, que a primeira coisa é você não ter no doutorado um possível orientador. E para esse visto de TI, a primeira coisa é você, claro, ter a relevância. Um nomeador. Mas achar um nominator que vai confiar em você e vai te nomear, né? se não tivesse dado certo pelo Pedro,
eu ia tentar aplicar por mim, porque eu também trabalho na mesma área, poderia ter um nominator e tudo, só que aí, no meu caso, eu ia ter que esperar eu acabar o doutorado, né? Porque agora eles mudaram a regra. E aí a gente acabou fazendo isso mais rápido, porque quando ele fez, não tinha essa regra de ter concluído o doutorado ainda. Certo. E então, vocês acham que no caso de vocês, se vocês tivessem aplicado ou tentado aplicar isso do Brasil, você acha que seria da mesma forma, teria sido efetivo do mesmo jeito, ou ter vindo para cá fazer o doutorado de alguma forma facilitou o processo de vocês? Para a gente, eu acho que sim, porque ainda mais a pessoa que me nomeou, né? Ela não ia ter me conhecido se eu tivesse no Brasil. Mas eu acho que cada um tem uma história, né? Para mim, talvez funcionaria, mas para outros, sim. Então, eu acho que a gente não teria tido contato com algum pesquisador de fora se a gente tivesse... Aliás, a gente não tinha, né, quando a gente morava no Brasil. Então, consequentemente, seria mais difícil você tentar encontrar esse contato. E também pelo fato da gente ter estudado inglês aqui, né, porque aí a gente meio que, tipo, conseguiu demonstrar... Porque você não precisa necessariamente ter a proficiência em de proficiência. Mas você precisa ter um nível de inglês funcional, né? Igual eu comentei. E, para o caso dele, valeu o doutorado, né? E, assim, o meu currículo começou a ter um impacto internacional aqui na Austrália, né? Eu fazendo o doutorado e publicando artigos científicos. Antes, eu não tinha artigos científicos, então não tinha como eu provar minha relevância internacional, né? Então, acho que isso vai de pessoa para pessoa dela, né? Sim. Eu fico pensando assim, se às vezes você trabalha em alguma empresa que tem, às vezes, centros em outros países, você pode tentar usar isso a seu favor. Porque, sei lá, se você trabalha, não sei, não precisa ser necessariamente uma multinacional gigantesca, ou você não precisa ter necessariamente um supercargo. Mas se você mostrar que você trabalha, talvez, em contato com times diferentes, que, enfim, fazem coisas muito importantes naquela determinada empresa, isso pode ser um ponto a seu favor, né? Porque você está mostrando que você tem esse contato com coisas de fora, que você é capaz de conseguir progredir dentro daquela área. E mostrar como que você vai adicionar para a Austrália também, né? Acho que isso é importante. É essencial também, né? Além de ter essa pessoa e ter como comprovar a sua relevância, mas o que você vai adicionar aqui. São, acho que, os 3 pontos principais desse visto mesmo. Estamos com a Pamela aqui também. A Pamela é uma candidata interessada no visto. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Sim, tudo ótimo. Melhor ainda com essa conversa do Pedro e da esposa, foi excelente para nós, assim, motivador. Sim. Ah, que bom. Legal, gente. Legal. E aí, a gente continua, obviamente, disponível se a gente conseguir ajudar com alguma coisa, né? Tem alguma pergunta futuramente, vocês podem nos mandar também, a gente tenta ajudar. Uma dúvida que eu tinha, até você respondeu, falou ali, né? Sou Denilson, trabalho em TI há uma longa data. Até eu tinha visto, há um tempo atrás, tinha um pouco desanimado um pouco do Global Talent, mas depois, quando eu fui ver, a única coisa que está me impedindo hoje do Global Talent, além da proficiência, não da proficiência, mas do inglês, seria o tal do Nominator. Só que eu já tenho contatos de pessoas que podem, como ele falou também, arrumar um Nominator. A minha orientadora, eu faço mestrado também aqui no Brasil, na área de High Performance Computing, na Escola Politécnica da USP. A minha orientadora, ela é referência internacional, né? Muitas pessoas que estão fora do Brasil foram orientandos dela, mas as referências nacionais aqui no Brasil também foram orientandos dela. Então, para mim, e outra, tem esses contatos, essa área de TI ela é um pouco mais, você consegue mais contatos internacionais, né? Então, para mim, o que era difícil depois se mostrou um pouco não tão inalcançável assim, né? Como eu falei, trabalho na área, a empresa que eu trabalho é uma fintech, internacional, multinacional, é a FAS. Ela é com sede nos Estados Unidos, mas ela também tem filial aí na Austrália. Agora, não sei se é em Melbourne ou Sydney.
ela tem se eu não me engano, se duvidar, tem nas duas, né? É uma empresa muito grande, né, nessa área, da área de finanças. Então, a minha dúvida até é de qual que seria a dificuldade de você aplicar aqui no Brasil, porque ele foi fácil porque ele estava lá na Austrália, teve o Nominator lá. Tem alguma mudança, alguma dificuldade? Qual seria a dificuldade de aplicar fora da Austrália para esse tipo de Global Talent? Em questão, você está falando de dificuldade de processo? Sim. Tá, não tem a dificuldade do processo, o que até que foi o que o Pedro falou, o processo ele é o mesmo, só que a dificuldade talvez seja encontrar essa pessoa para te dar essa nomeação, que no caso deles, como que era uma questão mais acadêmica, não era tanto voltado para uma vida profissional empresa, ele precisava estar dentro da universidade, talvez isso. É por isso que proporcionou para ele esse contato com essa pessoa. Agora, se você consegue, de repente, ter um network, se relacionar com empresas, ou talvez até tentar um visto de trabalho aqui na Austrália, essa pessoa que te contratou, seu gerente, seu diretor, pode ser seu nominator também. Então, você não precisa necessariamente estar aqui na Austrália para fazer a aplicação do visto. O que eu sugeriria também é, talvez, entrar em contato com essa pessoa que você conhece, né, que é a sua orientadora, e ver se ela tem algum contato direto, assim, de alguém que está aqui. E aí você, assim, para ela te indicar, né, olha, eu tenho um estudante que está interessado em ir para a Austrália, blá, blá, blá. E aí, quando você for conversar com essa pessoa, você mostrar quais que são os seus interesses, né? Olha, eu tenho interesse de aplicar para esse visto, porque eu quero trabalhar assim, assado. Você já trabalha de repente, numa até empresa ela conhece já. Isso, Então, eu acho que é só a forma de você meio que trabalhar essa conversa com a pessoa e aí mostrar que você realmente está interessado, que você pode ser uma boa adição, né, para a área, ou sei lá, para a empresa, e ter, essa pessoa endossando a sua aplicação. Tentar perguntar, será que você conseguiria me ajudar? Porque às vezes acontece que nem aconteceu com o Pedro, né? O orientador dele, ele foi primeiro conversar com ele, mas ele achou que ele não poderia ser a melhor opção de nominator para ele, mas ele conhecia uma pessoa que podia. Então, ele intermediou esse contato do Pedro com esse outro cara. Então, às vezes acontece isso, né? Se ela não pode melhorar a sua aplicação, ela provavelmente vai indicar alguém melhor. Então, e outra, né? A área aqui, eu acho que tem bastante demanda, né? Eu não conheço muito a fundo, obviamente, mas eu sei que tem muitas pessoas, né, que vêm para cá fazer TI. Então, imagino que, e pelo que você falou, tua história, você consegue ter um case para essa aplicação, né? Ainda mais se você trabalha numa empresa, se eu entendi bem, já é multinacional, é multinacional que fala. Então, já tem vários lugares, você já tem uma orientadora que tem um impacto internacional, que pode fazer esse intermédio. Então, me parece que você seria eligible, sim, você seria competente para esse visto, né? Também concordo. Mas seria interessante você também conversar com alguém da sua área que está aplicou e conseguiu esse visto, porque talvez o approach, né, o jeito que eles fazem é diferente de quem faz na ciência, né, na academia. Que a gente pode ter ajudado, mas eu tentaria conversar com alguém da sua área também, né? Sim. Entrar, aí, de repente, nesses fóruns, né, nesses grupos. Né, esses fóruns, isso. Tem bastante, no LinkedIn tem bastante. No próprio site da imigração, tem um site à parte que eles direcionam, que tem experiências de pessoas que conseguiram visto de várias áreas. E tem contatos das pessoas, então, às vezes, você pode procurar por aí, tentar entrar em contato direto com alguém que tenha feito alguma coisa parecida com o que você fez, para, pegar mais direcionadas para o seu caso, assim. Quanto tempo demorou? Eu peguei assim por cima, quanto tempo demorou para sair esse visto? Porque vocês falaram que está um pouco no escuro, e aí depois de um tempo é que o visto saiu. A gente aplicou, a gente mandou a EOI, Expression of Interest, em novembro ou outubro de 2020. Saiu em outubro. Aí, em outubro, um ano depois, a gente recebeu a invitation. 11 meses. Mas não sei se foi porque eu fiquei mandando e-mail atualizando, né, e fiz uma pressão falando que meu visto estava acabando,
E aí, vale lembrar que foi durante a pandemia, né? Então, foi igual a Roberta. Acho que isso influenciou muito. Entendi. E aí, aplicando para o visto em novembro de 2021, quando eu recebi a invitation, eu receber o resultado final da aprovação agora em janeiro desse ano, janeiro de 2022. Então, levou aí 3 meses, né, de quando eu apliquei mesmo até conseguir. Isso. Mas também foi rápido, porque, igual a gente falou, ele enviou a aplicação, um mês depois a gente fez os exames médicos, e aí, um mês depois, saiu o visto. Não tem como sair antes de você ter feito os exames, né? Então, porque ela demorou um ano e meio para fazer os exames. Foi, então... o meu caso foi isso, porque a gente estava em lockdown, e o BUPA estava fechado, né? Então, a gente não conseguia fazer o exame médico e reagendava toda hora. No caso de vocês, vão ter clínicas que são cadastradas com o governo australiano aí no Brasil. Então, você tem como ver no site, você coloca lá o seu CEP, e é o que a Flávia falou. Quando vocês fazem o exame, vocês não pegam resultado, nada, vai tudo automaticamente direto para a imigração, uma semana mais ou menos, e aí eles olham tudo com todas as outras evidências, documentos, e não dão o veredito no visto. Lembrar que, assim, a gente já viu casos de pessoas que enviaram a expression of interest, foi negado, e aí a pessoa aplicou de novo. Isso não te impede, se você tiver negado uma vez, isso não te impede de aplicar outra vez, até porque você não pagou nada quando você enviou a expression of interest. Então, pode melhor, eles não te dão feedback, tipo, eles não vão falar, olha, a gente não aceitou porque ficou faltando isso aqui, eles não vão te dar esse tipo de feedback. Mas, se você tiver sido negado, nada te impede de tentar aplicar de novo e tentar, talvez, fornecer mais evidências, né, tipo, ter uma reforçar um pouco mais rica, e de aplicar de novo, que a gente teve uma amiga que aconteceu isso com ela é da mesma área que a gente, terminou o doutorado mais ou menos na mesma época que o Pedro, só que eu acho que ela enviou a expression of interest dela um pouco antes que o Pedro, e aí foi bem quando mudou a regra lá dos 6 meses do doutorado, não sei o quê, e eles acabaram, acho que acessando a aplicação dela um pouco antes que a dele, então eles negaram a dela. Porque ela não tinha o doutorado. Terminado o doutorado. A gente acha que é isso. Porque, assim, o currículo é parecidíssimo, sabe? Não haveria... E depois ela não mudou a documentação. Isso, ela não atualizou exatamente. Porque ela então, não tinha terminado. porque ela ainda não tinha terminado. Enfim, mas ela aplicou de novo, ela recebeu um não no Expression of Interest, e aí agora que ela tem o doutorado, que ela está empregada, que ela tem mais evidências, ela mandou de novo para ver se sai. Agora só mais uma pergunta. O valor que vocês pagaram, você comentou $7.000, isso foi durante o processo ou vocês já se organizaram para pagar isso? É uma coisa assim que já saiu, vocês têm que pagar esse valor. Como é que foi isso? Então, o que acontece? Quando você manda a Expression of Interest, você não paga nada. Quando você tem o convite, né, que é a invitation, aí você... prepara a sua documentação, então aí foi onde a gente teve os primeiros gastos, né, que foi fazer as traduções juramentadas dos documentos de antecedentes criminais do Brasil, e teve o custo de tirar o antecedente criminal aqui na Austrália, que foi $42, né, que a gente morava aqui, para cada um. Então, foram os primeiros custos. Aí, depois, quando a gente juntou todos os documentos que a gente enviou à aplicação, aí é onde a gente pagou aqueles 6.000 e pouco que eu comentei, porque é uma aplicação de 2, né? Para fazer a aplicação, você tem que pagar. Você já paga na hora. Esse é o momento. À vista. Você envia a aplicação e no final da aplicação vai ter um boleto. Os dados do cartão. Já paga. E aí, quando você paga, alguns dias depois, ou às vezes na hora, já vai sair o pedido do exame médico. E para você fazer marcar o exame médico também você já paga na hora que faz o agendamento. Então, é tudo uma vez, sabe? Tá, é bom que daí a gente vai se planejando, né? Tem um tempo, exatamente. Porque a gente tem já se planejado, a gente tem, né, feito algumas coisas, já se planejado para isso, mas aí tem esse valor a mais que a gente precisa também se organizar, né? Eu posso até te falar aqui que eu tenho aqui a planilha. A gente gastou de tradução, né, $160 desses antecedentes criminais, isso tudo aqui da Austrália, né? Um visto foi $6.362. Para os dois, né? Do casal.
Isso. Os exames médicos deu $774 para nós dois. Então, foi 300, mais ou menos, 300 e pouco. E aí, teve também o antecedentes criminais da Austrália, foi $42 para cada um. E também o Pedro tinha feito um cadastro em umas memberships, igual que eu falei, né, para mostrar que ele fazia parte de associações internacionais e tudo, que foi em torno de $80, e aí a gente incluiu nos custos. Então, de geral, a gente gastou $7.464 com essa aplicação. O que vale muito a pena, gente. Uma pergunta para o Pedro. Eu tenho um artigo, mas é nacional, aqui no Brasil, na SBC, na Sociedade Brasileira da Computação. Você acha importante, de repente, aplicar, mesmo, na verdade, só tenho esse artigo, aplicar e, de repente, fazer uma tradução desse artigo e aplicar ele? Porque o Congresso aqui ele é até a nível internacional, tudo é o SBComp, né? A Conferência da Sociedade Brasileira de Computação, né? Trabalho no W Performance de 2020. É escrito em português, porque também podia ser escrito em português ou em inglês, mas gostaria de saber se, de repente, tem relevância ou não, ou teria que ter um outro artigo, que é a nossa ideia também, eu com a minha orientadora, depois do final do mestrado, que é agora por agosto, mais tardar setembro, a gente pretende publicar mais um artigo, mas daí vai ser numa revista. Assim, se você consegue provar que esse artigo estava nesse congresso que você falou, né? Sim, está. Se você colocar no site lá, entrar na SBC, procurar pelo meu nome, colocar Denilson Líria SBC, vai aparecer esse artigo lá do W Performance 2020. Então, você pode evidenciar que esse congresso é internacional. E aí não, internacional, não é? O congresso. Não, eu acho que ele é mais nacional, mas ele tem algumas evidências. O SPComp até parece que é internacional. O W Performance, que é como se fosse algo dentro dele, ele é um pouco mais. Mas também tem muito artigo escrito em inglês. E às vezes também vem muito artigo de fora também. Então, você mostrar que nesse congresso tem um network internacional, é importante, né? Então, tentar focar nessas evidências, igual, por exemplo, você falou que a tua orientadora já recebeu estudantes, né, de fora e tem colaborações internacionais, né? Então, mostrar que você está num laboratório, num projeto de pesquisa que, querendo ou não, vai ter um impacto internacional, sabe? Então, tudo isso, se você consegue evidenciar, que seja com carta de referência dela, com algum documento, alguma coisa, é sempre importante. Acho que talvez traduzir isso seria interessante, porque, enfim, se você manda documento, vão se dar o trabalho de tentar entender, né? Tudo tem que ser em inglês. E é coisa simples, assim, às vezes, tipo, eu lembro que teve coisas que a gente tirava print do site, assim, que tinha alguma menção, sei lá, do orientador do Pedro lá, e a gente só grifava o nome dele, assim, sabe, é coisa simples. Então, às vezes, você tirar um print da página da sociedade e mostrar, né, que eles são grifar e tal, já é suficiente. Eu lembrei aqui, para esse visto você pode ser nomeado por uma instituição também, não precisa ser só uma pessoa. Aí, pensando, a sua empresa, se ela tem sede aqui na Austrália, você pode tentar fazer esse contato, vai que a tua empresa te nomeia também, né? A gente, na verdade, a universidade poderia nomear ele. Mas eles não fazem. Mas eles não faziam. Então, aí foi onde a gente foi atrás de procurar uma pessoa. Mas é bem lembrado, tem empresas que fazem. E é igual aquilo que o Pedro falou, não é você precisa ter o vínculo com a pessoa. Às vezes, você só precisa ter uma carta deles falando que eles, né, tipo, eles têm a relevância e é isso. É tipo uma ponte, né, esse nominator. Ele precisa, tipo, ter evidências de que você trabalhou bem ou as coisas que você faz vão ser relevantes para a Austrália. Isso. No caso, a empresa não é uma coisa muito difícil, né? Não. Bom, a empresa tem que querer fazer também. Né? Exato. Você pode contatar a empresa daqui, né, o gerente, o seu gestor direto do Brasil, tentar fazer uma ponte de contatar a empresa aqui da Austrália também, e para tentar como empresa, né? Eu acho assim, para você, Denilson, duas coisas. Ou tentar falar com a sua coordenadora
que como ela tem essa relevância internacional, tem contatos, igual a Flávia falou, de repente ela vai falar, eu não consigo, mas eu conheço alguém que consegue, ou tentar com a sua própria empresa também. Acho que são 2 caminhos aí exploráveis, que vale a pena. Porque daí é menos, assim, tem menos ligação, no caso, porque não é um sponsor, é só uma referência que, no caso, a empresa vai fazer, né? Como se fosse uma referência, uma carta de referência. Entendi. Porque quando é sponsor, a empresa tem que pagar, né? Por trazer o funcionário, ou por dar o patrocínio, literalmente, né? A tradução da palavra, é o patrocínio. Agora, quando é dessa forma... Né? Isso, como nominator, não. Ter só vai colocar realmente que conhece seu trabalho, que entende a sua relevância disso, que você vai conseguir contribuir aqui na Austrália. Vai ter um formulário, né? O que é o Form 1000. O nominator vai ali falar sobre você, né? Então, além da carta que eu coloquei, né? A carta de referência que eu coloquei durante o UI e depois na application, tem um formulário que ele vai responder as coisas ali, que acho que é o mais importante, né? Então, talvez interessante, porque esse formulário ele está lá disponível no site. Você pode baixar. Você pode dar uma olhada e meio que tentar já ir conversar com a pessoa, meio que, sabe, tipo, dando a dica. Eles pedem para você ter uma conversa mais direcionada, né? Entendi. Ótima ideia. Certinho. Muito bom. Foi ótima essa conversa, bem esclarecedora e bem animadora. Não, mas vai dar certo para vocês também. Só organizar direitinho é aquilo. Constrói toda aquela documentação mostrando, evidenciando a relevância, anos de experiência, o que vocês vão contribuir aqui na Austrália. Vai dar certo. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Roberta. No caso desses, né, que a gente tem esse desejo, né, a gente não sabe se vai se concretizar do Global Talent, daí no caso você que vai orientar a gente nessa questão, né, com questão de documentação, sim. Isso, tudo. Tá bom. Eu assisti o seu vídeo no YouTube sobre esse visto e, assim, tá excelente, porque tá atualizado, tá prático, sabe, claro, e é isso, tipo, não tem nada, porque às vezes o que incomoda, assim, um pouco é que a gente, né, pelo fato de já ter passado por todas essas experiências e tá morando aqui, às vezes é vendida uma ideia de que ou você precisa ser excepcional, sabe, tipo, que é uma coisa... Às vezes é os extremos, né? Ou é muito ou é nada. Isso, então, assim, e às vezes as pessoas vendem uma ideia muito errada, de que não é bem assim, sabe? Existem tantas opções, você tem que, às vezes, adaptar as coisas para a sua realidade, e é uma coisa possível, sabe? Não é um bicho de 7 cabeças. Então, eu achei aquele vídeo excelente, porque está muito claro. Obrigada. Então, assim, é uma outra oportunidade, e é super possível. Sim, obrigada. A minha missão é essa mesmo, né? Por isso que eu coloquei minha cara no sol no YouTube, para poder mostrar para as pessoas que é possível, né? Que qualquer um consegue, né? Se qualificando, fazendo um bom planejamento, ter acesso a uma vida no exterior. Tá bom, gente? Muito obrigada. Sei que aí é sábado à noite, vão curtir, sair, passear. E a gente aqui tem o domingo ainda, com sol, graças a Deus. Meu Deus, que milagre. Tá bom. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Boa sorte. Obrigada, gente. Foi um prazerzão. A gente está disponível, caso vocês queiram mandar e-mail ou mensagem, alguma coisa, pode mandar. Obrigada. Obrigado. Até mais. E sucesso para vocês. Deus abençoe vocês. Obrigado, vocês também. Amém. Obrigada, gente. Tchau, Roberta, tchau. obrigada. Foi um prazer te Prazer, viu? Prazer, Pedro. Prazer, Flávia. E vamos nos falando aí. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.